Olá, olá e olá, ouvinte do CryptoStorm. Estamos começando aqui mais uma edição do CryptoStorm, essa edição de número 93. E dessa vez, felizmente ou infelizmente, a gente não tem pauta, mas a gente tem um convidado aqui especial, que hoje é um convidado e nas próximas semanas vai fazer parte aí do nosso time, que é o Luca, mas já já eu apresento ele. Primeiro, como sempre você está acostumado aqui, tem o Vitor Perim para me ajudar aqui, basicamente nesse talk show que a gente vai entrevistar o Luca. E aí, Vitor, beleza? Fala, André. Fala, Luca. Fala, galera. Pois é, né? A galera já deve estar esperando aí também que a gente fale um pouquinho de Bitcoin. A gente vai deixar ali pro final, porque essa semana aí, depois de muito tempo, a gente teve uma ação ali, né, no mercado. Mas antes a gente vai começar aí introduzindo o Luca, né? Para quem não sabe, ele é o nosso estagiário e a gente fez aquela pergunta básica no formulário lá, que tinha que preencher as moedinhas que ele tinha. Ele tinha lá XRP, Dogecoin, SafeMoon, tá dentro da equipe. Boa, então, Luca, se apresenta pra gente, da onde você veio, pra onde você vai, quem é você na fila do pão? Bom, meu nome é Luca, né? Como vocês já falaram. E eu tenho 24 anos, eu estudo engenharia química e, comecei a gostar muito de cripto, tô imerso nesse mundo faz algum tempo e tô mexendo em DeFi desde o ano passado. DeFi pra mim é a coisa mais doida que já aconteceu na minha vida, assim, você acorda ganhando dinheiro com sushi e vai dormir perdendo dinheiro com panqueca. Isso é sempre bom. Tem essas doideiras em DeFi. E comecei aqui agora, né, como estagiário aqui na Empíricos e pretendo continuar por aqui. Legal, maravilha. Luca, me conta um pouco da sua trajetória, assim, acho que fazendo alguns highlights aí do que foi, assim, se fosse, assim, não vamos ver o filme inteiro que você vai contar, mas vamos ver um trailer aí de como que foi a sua história com cripto, onde que ela começa e o que tem de pontos altos e baixos nessa trajetória. Cara, eu conheci, assim, meu primeiro contato com criptomoeda em geral foi lá para 2014, 2015, que tinha um joguinho de browser, chamava Dodge Miner, que tinha a ver com a Dogecoin. Foi um jogo que foi feito em Flash, se eu não me engano. Nem tem mais Flash Player pra não, browser, não existe mais isso. Nem tem mais joguinho Flash. Mas era um joguinho feito em Flash. Acho que até hoje tem, se você acessar o site lá do Dodge Miner, você consegue jogar. Mas era um joguinho que, tipo assim, você era o cachorrinho lá da Doge e você tinha que minerar as Dogecoins e você ia criando um império de Dogecoin no joguinho. E quem apresentou o jogo pra mim foi, inclusive, minha namorada. E aí eu fiquei curioso com aquilo, falei, nossa, Dogecoin, o que é isso e tal. Fui atrás de descobrir, aí descobri que era uma criptomoeda, fui atrás de Bitcoin, Ethereum e tal, fui descobrindo as coisas. Mas assim, era muito novo, né? Estudante, acho que em 2015 eu tinha acabado de sair da escola. Então, não tinha dinheiro para botar nisso e tal. Eu só acompanhava de longe, acompanhando aquela tecnologia e tal, vendo como estava sendo desenvolvido. E aí, tipo, no ano passado, tinha alguma grana sobrando. Falei, vou entrar de cabeça nisso, vamos descobrir realmente como funciona esse negócio, vamos colocar dinheiro e vamos ver se dá certo. Isso 2020? Isso, 2020, isso. 2020 foi um pouco depois do Corona Crash. Se eu tivesse entrado no Corona Crash, eu não tava nem como estagiário mais. Eu tava que nem os youtubers aí que estão rodando de Lamborghini o mundo inteiro e tal. Aí coloca aquela thumbnail fazendo a cara. Cara de assustado, de grito. Meu Deus, será que acabou o mercado cripto? E eu tá que nem eles, mas entrei depois um pouco depois do Corona Crash, acho que foi ali mais ou menos em meados de abril, mais ou menos, que eu entrei até com o dinheiro que eu ganhei de presente de aniversário da minha avó, assim, foi uma coisa muito... Esse você não contou pra sua avó, né? Que você gastou o presente com cripto, né? Não, eu não contei. Fez bem, não, você ela fez certo. deu pra mim pra eu falar, compre uma roupa aí, compre uma coisa assim. Não, comprei cripto. E aí, tipo, fui mexendo com DeFi, fui fuçando e tal. E aí, descobri muita coisa. Ganhei airdrop da Uniswap, ganhei airdrop da OneInt, que foi uma grana assim, que me alavancou, vou dizer assim. Me alavancou a grana que eu ganhei da Uniswap e da OneInt. Porque foi uma grana que veio do nada, né? O airdrop sempre vem do nada, você não espera que ele venha. Pô, os 2 airdrops foram uma grana muito boa pra mim, que era só um estudante. Foi um dinheiro que eu nunca tinha visto, né?
Nunca tinha visto na minha vida tanto dinheiro na minha mão, né? Mas eu encarei aquilo com uma filosofia meio doida, assim. Muita gente acha que vai me xingar, vai falar isso, mas eu encarei o dinheiro que eu ganhei no airdrop como um dinheiro que veio do mercado e um dinheiro que não veio de esforço, não veio de nada. Então, e eu falei, vou arriscar tudo com isso aqui. Vou entrar em toda e qualquer shitcoin da vida, ver o que dá, se dá certo, se não dá e tal. E nessa eu acabei caindo em várias furadas, mas teve outras que deram bem certo também. Aí fui construindo, né, minha carteira, mais ou menos do jeito que eu queria. Com muita coisa que não presta, tem umas que eu tenho até hoje aí na minha carteira. Se eu falar meu endereço aqui, dá pra ir contando as shitcoins que tem lá. Mas, putz, foi mais ou menos isso, assim, a minha trajetória com cripto. E aí agora eu entrei aqui, né, tô vendo uma parte de análise mais séria, mais comprometida e tal, que antes, o tipo de análise que eu fazia antes pra entrar no projeto era tipo assim... Entrava no Telegram lá, via o que tava no hype no grupo que eu faço parte do grupo no Telegram. Posso mandar um salve pra eles? Pode mandar um salve pra eles, pessoal. E aí, salve Degens DeFi, tamo junto. Quem quiser entrar lá. A gente, de vez em quando... Caçadores de airdrop. A gente tem uma lista lá de projetos que a gente acha que vai dar airdrop e tal. Salve aí pro Neto e pro Luiz, que são os moderadores master lá. Os caras tocam muito bem o projeto. Bom, mas tirando esse adendo aí, minha pesquisa no grupo era basicamente isso. Eu entrava lá no Telegram, aí alguém postava algum projeto. Aí, quando a gente tava na bull run cabulosa do mercado, né? Lá no grupo a gente tinha quase um mantra, que era o seguinte: buy first, do your own research later. Sabe? Mas inclusive, cara, desse highlight que você falou aí de comprar e depois fazer o estudo de fato, é uma coisa que um Venture Capital falou, um cara bem conhecido falou assim, acho que já em 2019, assim, desculpa, 2020, começo do ano, falou assim, cara, quanto mais tempo você demorar pra fazer a due diligence, a estudar o projeto, menos alfa você vai ter no resultado, assim, pra um cara desse falar isso, era um negócio muito FOMO que tava acontecendo na época, e aconteceu durante 2020 e 2021 todinho, né, tá acontecendo, acho que pois agora. Então, aí... O mantra do grupo era esse. A gente postava um projeto de DeFi que tava começando e tal. E todo mundo entrava, comprava logo e depois fazia pesquisa, né? Aí nessa deu alguns rug pulls aconteceram, né? Aquela famosa... De várias maneiras, né? Explica pro ouvinte o que é um rug pull, pro cara entender. Cara, rug pull é basicamente isso. Você entra no projeto, né? Crente que o projeto é um projeto sério, um projeto... idôneo, que tem futuro, que você vai ganhar dinheiro talvez. Que os developers são pessoas sérias e tal. Aquele projeto com o famoso developer anônimo. Uhum. Sempre. Sempre aquele red flag, né? Mas... E aí você entra no projeto, cria no projeto, né? Compra os tokens e tal. E aí... Um belo dia você acorda com menos 90% no seu portfólio, porque o developer mintou não sei quantas vezes o token lá, né? Criou muitos tokens e despejou no mercado, na DEX, que tinha liquidez. Ele foi lá e despejou e pegou toda a liquidez para ele. E você agora tem um token ali que não serve para nada na sua carteira. É isso que é um rug pull, basicamente, né? E já aconteceram vários, de várias maneiras. Teve projeto que tinha pre-sale e aí não entregaram o token. A gente entra na pre-sale, o token não entrega nada. Teve inclusive, que eu entrei junto com o pessoal do grupo, chamava... eu não lembro agora, mas era alguma coisa que tinha a ver com Pokémon. Assim. Era uma coisa... nem tava nesse hype de jogo ainda no mercado cripto, né, que a gente tem agora, um hype bem grande de jogo. Nem tava nessa época, foi ano passado isso. Eu lembro que tinha 2 projetos que tinham envolvido Pokémon na época na Ethereum. Era esse que rolou isso que eu vou contar agora. E tinha um outro que chamava Pepimon, acho que ainda tá até rolando esse Pepimon aí. Não entrem, viu? Mas a gente... Tinha o Pepimon, e o Pepimon era meio zoado, a gente achava muito zoado as coisas que eles publicavam e tal. A gente falou, não, vamos entrar nesse outro. E aí tinha um cara lá no grupo do Telegram, que era o developer, que ele
E se passava pelo professor Carvalho do Pokémon, assim. Era time de developer anônimo, né? Uhum. E aí rolou a Pre-Sale, a gente entrou na Pre-Sale. Na Pre-Sale tinha, tipo, N formas de você pagar e tal. Tinha uma, inclusive, que era com a Kyber, que eles pediam sua chave privada, e isso já foi uma red flag absurda. Que você pagava... Mas, assim, depois a gente foi verificar e realmente a Kyber tinha um lance desse. Uhum. Que você fornecia sua chave privada pra Kyber e tal. Não sei como funciona isso, mas não forneçam sua chave privada pra ninguém, que é um negócio perigoso. Mas a gente entrou nesse projeto, todo mundo crente que ia bombar, porque Pokémon é uma coisa que é uma franquia enorme e tal, e como era na blockchain, a Nintendo não tinha como fazer nada em relação a copyright. Developer anônimo, né? Developer anônimo e tal. Aí a gente entrou, deu, assim, umas 2 semanas disso. O grupo do Telegram foi deletado. Eles tinham um Discord também que sumiu, o Discord dos caras. Ninguém encontrava os caras na face da Terra. E eles sumiram com o dinheiro da galera da Pre-Sale. Foi basicamente isso que aconteceu. Caramba, isso aí é... Mas é que tá aquele negócio, né? Você sempre está na chuva pra se molhar. Você vai ter um monte desses casos e um ou outro vai acabar pagando a conta, né? Exatamente. Já aconteceu algumas vezes. A gente entrou em várias coisas no início. Você queria falar, Vitor? Não, pode continuar. A gente tem algumas coisas que a gente entrou nisso. Por exemplo, o Crypto Blades agora, né? O Token Skill, a gente entrou bem no inicinho disso aí. Eu não entrei nesse, né? Eu tava meio complicado na faculdade e tal. Eu não entrei nesse, mas teve uma outra coisa. A gente entrou no início da Matic também, quando eu tava começando a lançar projeto na Matic. Tinha muita gente entrando em muita coisa ali também, na QuickSwap, que deu aquele boom absurdo, né? Subiu muito a QuickSwap. Então, a gente acerta umas e erra outras, né? Tem coisas que dão muito certo, tem coisas que dão muito certo por algum tempo. Não, isso tem bastante. E Luca, deixa eu entender uma coisa da sua cabeça. Todo mundo tem um momento em cripto que é o pessoal gringo chama de momento ahá, né? Eu chamo mais de uma epifania desse entendimento do que é essa tecnologia, o que ela pode prover para frente. Eu queria entender no seu processo quando que foi esse momento que você falou assim, putz, isso aqui dá para tanto dedicar carreira quanto dinheiro a isso, né? Qual foi o trigger que fez você perceber esse potencial? Acho que foi quando eu realmente comecei a mexer com DeFi, que eu olhei para todos aqueles protocolos, todas aquelas coisas, e eu falei, nossa, isso aqui é a internet no início. É basicamente a internet no início, que você tinha N coisas acontecendo ao mesmo tempo, um monte de lixo, mas um monte de coisa boa, e no final a internet passou pelo teste do tempo, né? A internet hoje, a gente tá aqui usando a internet o tempo inteiro, esse podcast vai ser postado na internet e tal. E eu olhei pra tecnologia de blockchain, a tecnologia que eu acho que é até mais disruptiva do que a internet, né? E principalmente contratos inteligentes, e eu falei, cara, isso vai mudar o mundo. Isso é uma coisa que vai ser a internet 2.0, vai ser tipo 3.0, né? Mas 2.0 no sentido de ser uma nova internet, no quesito de ser uma coisa que vai estar presente na nossa vida o tempo inteiro, como a internet hoje é. E aí eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, eu quero estar envolvido com isso, eu quero conhecer sobre isso, quero estar informado sobre isso e quero uma carreira relacionada a isso. Legal. Ô, Lucas, pode falar, Vitor. Uma das exigências aqui na contratação da Empíricos, pelo visto, aqui é colecionar gente que já caiu em algum golpe, né? Eu queria saber de você, assim, já que você se auto-titula como um degen aí das DeFis, pra quem não sabe, degen é uma gíria que a gente usa para essas pessoas que procuram cada vez mais fundo, assim, aqueles protocolos pouco conhecidos, né? Então você já deve ter colecionado aí alguns golpes e erros. Eu queria que vocês compartilhassem aqui com nossos ouvintes alguma experiência que você teve para eles não repetirem esse mesmo golpe ou erro, né, que você cometeu. Então, o pior de todos. Você contou já um aqui, mas esse foi o pior de todos? Ou tem mais coisa? Cara... Tem, assim, aquela coisa que você se envergonha, porque eu já caí em golpe e falei assim, putz, eu me envergonho disso aqui, porque... Cara, tem um que eu me envergonho bastante, meu Deus do céu. Teve um que era na época que o gas estava muito alto na Ethereum, né? Essa época durou bastante tempo, mas era no início dessa época, né? Quando a gente tinha um gas médio ali de tipo
100... Não era 100 na época ainda, era tipo 80, 50 o gas, né? Uhum. E eu tava num grupo no Telegram de um protocolo que chamava Yearn Pax Gold. Ele ia ser a Yearn Finance da Pax Gold, né? Você ia gerar yield naqueles tokens lastreados em ouro e tal. Eu falei, pô, projeto bacana, maneiro. E eles estavam prometendo um airdrop. Só que, como o gas estava alto na época, eles falaram, não, pra gente você poder receber o airdrop, você vai precisar mandar não sei quanto em Ethereum pra gente mandar o airdrop pra você. Aí eu falei, não, isso aqui é meio sketch, né? Eu falei, não, alguma coisa não tá certa, né? Mas eu tive esse sentido aranha, sabe? De que ia ser golpe. Mas eu falei, vai que, né? Eles estão prometendo... na época eles estavam prometendo, acho que 200 tokens deles e tipo, se o projeto fosse ser sério mesmo, né, seria um projeto que eu acho que ia ganhar tração, porque uma Yearn com ouro, né, com token lastreado em ouro, então você geraria um yield ali naquele token lastreado em ouro, que é uma coisa que eu acho que tem uma demanda no mercado, talvez. Pessoal de cripto também gosta de metais, né, então... Eu falei, não, esse projeto tem potencial, se for scam, eu tomei. Se não for, também... Esse foi... Eu tenho... O Vitor tem uma muito boa, que ele achou um Twitter de um cara que ficava falando esses negócios de pre-sale. A torta direita acertava um monte, assim, tipo, multiplicação do quê? Umas 100 vezes? Pelo menos? Era isso. Naquela época, início do ano, assim, que qualquer coisa que você jogasse ali, multiplicava por 30. E aí ele falou assim, não, eu tô vendo esse cara aqui, ele tá acertando tudo, eu vou entrar nessa aqui. Exatamente aquele que ele entrou era um golpe. E o próprio cara caiu também no golpe, pediu desculpa e tal. Não era o cara que tava dando o golpe, sabe? Eu só caí no golpe junto com o cara. E assim, de 10 que ele tinha falado e acertado 9, eu consegui na única que foi golpe, né, Ju? E aí foi a mesma coisa, né? Eu lembro que eu joguei, tipo assim, uns $200, $300 pra comprar o token e paguei uns $100 só de gas. Nossa. Na época tava caro. Eu tenho uma pergunta que eu me faço pessoalmente, se é assim, porque óbvio que a gente critica muito o pessoal que acredita em conta do Twitter falsa, que fala assim, me manda, o que você me mandar eu te mando em dobro, né, porque aí eu sei seu endereço, eu consigo devolver pra você em dobro, assim, é o giveaway do Vitalik Buterin, tipo, os caras ficam falando giveaway do Elon Musk. Do Elon Musk e tal, e aí você olha aquilo e fala assim, é golpe, assim, se não for golpe, vamos fazer assim, você me manda 2 Ether e eu te mando um de volta, né, você me manda o dinheiro e eu te mando metade, porque vai dar na mesma. E eu fico pensando se é tão diferente do que desse tipo de golpe que a gente cai, né? O meu, que eu tenho mais raiva, foi que os caras... Era Empire alguma coisa, assim. Até hoje tem um token, porque eles deram um token. Era um ICO de Empire alguma coisa. E aí era automático. Era um contrato inteligente, você mandava o dinheiro e te mandava os tokens relativos àquilo. E eu lembro que eu olhei, o white paper era tipo um cartão de crédito de cripto. E eu lembro que em 2017, todas as ideias que acho que vão maturar ao longo do tempo surgiram naquela época. Assim, muita coisa que a ideia ia ser muito boa, só que a infra não está preparada para aguentar tudo isso. E o cartão era um negócio assim, um must do negócio, conexão do mundo cripto com o mundo fiat, né? E até hoje então é uma batalha das startups que estão fazendo isso. E aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, maravilhoso, cashback, um monte de coisa. Lembra muito o Crypto.com, né? Aquele que tem um cartão CRO o token CRO. E aí eu lembro que eu entrei, eu li o white paper e falei assim, beleza, isso aqui, botei uma grana e aí caiu o token. Aí no dia seguinte eu falei assim, nossa, eu nem procurei outra coisa que não fosse o white paper. Assim, não foi difícil. Na primeira coisa do Google que eu procurei, Scan, Empire State, alguma coisa, tinha um cara fazendo todo um estudinho, falou assim, olha, essa foto aqui do cara do LinkedIn é do, sei lá, do Shutterstock, esse outro cara aqui nem é o mesmo nome que ele cita aqui, e não tem link do LinkedIn, só o nome e tudo mais. Aí eu olhei e falei assim, nossa, velho, aí você sente o cara mais idiota do mundo. A minha sorte é que, por sorte, eu tinha acertado um ICO antes, lá em 2017, que dado umas 17 ou 20 vezes, e com parte desse dinheiro eu arrisquei nesse ponto, assim. Se fosse o contrário, provavelmente eu teria pegado um bode do mercado e não teria entrado um pouco no ICO, mas acho que é a primeira pergunta que eu te fiz também, quando você estava aqui dentro, você já caiu algum golpe? Porque se não caiu, acho que você não experimentou suficientemente
esse mercado cripto. Mas provavelmente você só perdeu esse dinheiro aí nesse golpe porque você ganhou antes, né? Porque o bull market, quando você vai ganhando dinheiro de todo lado, assim, você vai diminuindo essa régua, arriscando cada vez mais, até você tropeçar aí, porque o que mais tem vai ser gente querendo dar golpe, né? Justamente por essa facilidade, a galera se desespera em querer entrar em tudo, comprar tudo. E esse ponto é muito... É um ponto de atenção mesmo, assim, porque assim, você não pode... dobrei uma grana no lugar, vou botar toda ela de novo e dobrar de novo, assim. Acho que esse é o principal erro. Se você tiver vários tiros, não atire tudo num só lugar, né? Mesmo, assim, porque... a gente não, dentro dos produtos, sugere alguma coisa, a gente não sugere tanta coisa degen, pelo menos na minha visão, né? Talvez no fundo do mercado tradicional a gente seja degen de fato, mas a gente não sugere muito essas coisas. Só que do ponto de vista do cara que quer fazer isso, é mais distribuir assim os tiros, porque essas coisas podem dar 100 vezes tranquilamente para você, e algumas vão a zero mesmo, seja por não andar porque o projeto não andou mesmo, seja por golpe mesmo, né? Você tá correndo um pouco desse risco. Mas, cara, vamos falar um pouco agora, antes de terminar o podcast, de mercado. O Vitor tem umas perguntas aí pra discutir. Traz aí, Vitor, pra gente. Só queria comentar que... Não, o Luca quer comentar alguma coisa aqui. Só queria comentar que pra Bitcoin maximalista a gente é super desejado. Não, esse cara aí tá... esse cara se prendeu na internet de escada e não quer aceitar o Wi-Fi. Pra mim é isso, assim. E é ele que tá rindo de orelha a orelha agora, né? Porque depois de 10 semanas aí de lateralização, o Bitcoin resolveu mostrar para que veio de novo, né? Então, pela primeira vez aí, desde o dia 19 de maio, que foi quando a gente teve aquela segunda queda expressiva do mês de maio, né? Então, é a primeira vez, desde 19 de maio, que a gente está acima das médias móveis de 50 e 200 períodos, né? E já tem uma semana aí, pelo menos, que você já estava um pouco otimista antes dessa alta mesmo acontecer. Eu queria saber, assim, você acha que a gente retomou o ciclo de alta? Olha, depois eu quero passar essa pergunta pro Luca, a gente discutiu aqui, mas porcamente discutido, né? Não chegou num consenso. A minha visão é que sim, assim, e a minha percepção vai muito além do preço do que a gente está vendo hoje, né? Para mim são as métricas, né? O que já vem acontecendo bizarramente dentro do dado on-chain. Os investidores de longo prazo seguem acumulando desde a queda dos 64 até os 30 e tanto, e essa oscilação aí para, sei lá, abaixo dos 29 volta, esses caras seguem acumulando. Então, assim, o que me mostra isso? Esse cara tá acumulando nesse preço porque ali parece ser mesmo que o chão. E nesse tipo de comportamento é um cara que, se nesse preço de 40 agora cair para 20, por exemplo, é um cara que vai seguir acumulando. E esse movimento lembra muito o movimento lá de 2018, né? Então o cara foi comprando na queda e tudo mais. O que, a princípio, daria pra você a percepção do tipo, putz, não dá tanto pra confiar nesse cara, que esse cara é um comprador marginal nas quedas, de fato, e um vendedor marginal em qualquer subida. Tipo, exemplo, se a gente ultrapassa os 42 e vai até os 60, esse cara vai começar a vender de novo esse Bitcoin. E aí, essa é a primeira coisa. A segunda é o que a gente ouve nas ruas, assim. Comentei algumas vezes aqui que, cara, uma galera que... amigos ou colegas de faculdade que não falavam tanto comigo e sabiam que eu trabalhava com cripto, começaram a me chamar para trocar uma ideia, para almoçar, para falar alguma coisa. E essa galera aqui da Faria Lima começou a olhar para isso. E aí, do ponto de vista assim, o investidor, um cara de um fundo mais levado para wealth management, né? De cara que tem, sei lá, clientes com mais de 10 milhões, esse cara tá pensando seriamente em montar um fundo de cripto, montar um fundo de yield, né, em DeFi, procurar oportunidades fora do Bitcoin. Quando eu olho esse cara sentando na mesa para estudar isso, eu começo a entender que tem muita vontade do investidor que está fora de entrar. E a outra coisa é que para esses caras tinham... a primeira coisa é um preconceito que o cara teve que vencer. Ele falou assim, puta, jogamos a toalha. A sensação é essa, de jogar a toalha do cara, de falar assim, puta, agora eu não posso mais atrasar, entrar nesse mercado, porque agora, ao invés de um cliente me perguntando isso todo dia, eu tenho 10, 20 clientes perguntando. Então, se eu não fizer, ele vai em outro lugar. Porque esse cara com 10 milhões é atendido muito fácil em qualquer outro lugar que esteja trabalhando com cripto. Então, esse cara vai migrar do meu lugar e, eventualmente, se esse cara ganhar dinheiro com isso, eu tô ferrado mesmo. Porque ele vai migrar todo o dinheiro para esse outro lugar. Então, para esse cara é uma questão de sobrevivência até. Não tão gritante, mas assim, eu preciso me atualizar sobre isso. E a outra coisa é que esse cara ele tem medo de uma coisa que esse mercado causou,
que é a inversão de ordens de quem bota dinheiro primeiro. Agora, quem bota dinheiro primeiro é a pessoa física, é o Dejan, é o Luca aqui que estava no colégio ainda, entendeu de cripto e ano passado começou a investir. Porque esse cara, investidor profissional, não foi oferecido essa oportunidade formal. Porque, de fato, o token, que é um investimento, é um mecanismo de criação de comunidade. O que acontece agora? Quem comprou antes, quem foi o Dejan, o cara lá de 19 anos que ficou milionário e tudo mais, é que está vendendo para esse fundo. E esse fundo tem uma questão institucional de não passar vergonha onde a pessoa física está dando show. E esse é um ponto que atrasa um pouco esse cara a querer entrar de fato. Mas no momento que ele entender que as oportunidades são até maiores do ponto de vista futuro do que já foram, parece bizarro pensar isso, mas assim, o salto do 0 para 1, ele é infinito, né? Tipo assim, matematicamente o salto 0 para 1 é infinito. O outro salto do 1 para 2 é dobrar. Do 1 para o 10 é multiplicar por 10, né? Só que nesse quesito, pro cara institucional, essa oportunidade de multiplicar por 10 vezes ou dobrar ainda é muito grande em um mundo em que os retornos são cada vez mais decrescentes. Então, ainda é uma oportunidade boa para esse cara alocar os bilhões dele. Então ele tem que se tocar disso e está se tocando para adentrar nesse ponto. Então isso que me deixou muito otimista. Assim, se eu tivesse que falar, a minha visão é que no portfólio ali do Exponential, que tem uma visão mais de curto prazo, a gente virou a mão de fato. A gente estava, sei lá, meu portfólio falava que eu estava 10% pessimista. Mas ela está um pouco mais do que isso, é que a XS tinha uma oportunidade bizarra acontecendo e não uma questão de otimismo ou pessimismo, assim, é ser burro de não ter colocado mais grana. Então a gente colocou mais grana lá, mas virtualmente agora, para mim, que eu sinto meio que essa virada de mão, assim, mas queria ouvir do Luca o que você tem visto aí e por que você tá otimista também, que eu sei que você tá. Tô na mesma linha que você, eu acho que o sentimento do mercado deu uma mudada nesses últimos dias, assim, acho que a gente achou um fundo de verdade ali nos $30 mil, né? A gente testou várias vezes aquele suporte, né? Durante essas semanas. E eu acho que o mercado tá vendo isso. Tá vendo que o investidor de longo prazo tá acumulando, ele não tá nem aí pro preço, ele quer juntar os bitcoins, porque é aquela coisa, né? A gente tem um supply fixo, não sobra um bitcoin para cada milionário do mundo. Uhum. É absurdo isso. E aí o cara tá acumulando, o cara não tá vendo o preço. E eu achei bem bacana uma coisa que você falou em relação aos fundos estarem de olho no yield do DeFi. Porque a gente vê no mercado de finanças tradicionais, né, hoje em dia, que o yield está muito baixo. Você olha para os títulos públicos dos Estados Unidos, estão baixíssimos. Você olha para os títulos públicos até que do Brasil, eles já não estão tão legais quanto já foram no passado e tal. E eu acho que existe essa fome do mercado tradicional por um yield maior. E às vezes DeFi é a porta para isso, né? A gente olha para protocolos que geram yield aí, tem vários dão de 10-0 em um CDI, em um título do Tesouro aqui do Brasil e tal. Então, é um mercado que realmente, acho que existe essa demanda por yield no mercado em geral, e DeFi pode atender essa demanda, né? O negócio é você ter, talvez, alguma coisa em relação à regulação, não sei, tipo, como seria para o fundo realmente poder alocar, né, em DeFi, mas é uma coisa que eu vejo, assim, essa fome por yield do mercado, ela existe. Outra coisa que eu acho que foi, assim, uma coisa que fez esse clique, foi a notícia que depois, né, acabou tornando falsa, né, e tal, em relação à Amazon. Mas é uma coisa que mostra muito que esse mercado, ele, tipo assim, só precisava de um rumor para voltar a subir, sabe? Ele só precisava de uma coisinha para voltar a subir, porque a gente passou por vários e vários FUDs, né, durante essa queda do mercado. A gente teve a China, que acabou com a mineração na China, né, tirou todas acabou com as operações de mineração na China. A gente teve uma queda enorme da hash rate, isso influencia no preço também, né, mas a gente teve também o Elon Musk falando muita coisa. E vai e volta, né? Bate coisa, e assopra. E ele é bipolar em relação ao Bitcoin. Ele não tá... às vezes ele Bitcoin é muito legal, a Tesla vai segurar Bitcoin pra sempre, não sei o quê. Na outra hora ele tá martelando o Bitcoin porque ele fala que não é SG, não sei o quê. Assim, dá pra entender o lado dele, porque ele é CEO e tal. Ele quer que ele tem que ficar falando de ESG porque ele tem uns incentivos lá que ele ganha do governo e tal.
Então, dá pra entender o lado dele, mas que é chato o mercado ficar subindo e descendo por causa dos tweets dele, é chato. Uhum. Então, a gente teve toda essa onda de FUD. Quando veio uma noticiazinha positiva, um rumor, não era nem uma coisa confirmada, um rumor, a gente saiu dos 30 mil para os 40 mil dólares depois de um short squeeze que já tinha rolado. Uhum. Então, acho que a gente tá precisando, para catalisar mesmo a alta, agora só falta alguém anunciar que tá entrando mesmo, sabe? Não sei se uma Amazon, não sei se precisa ser uma Amazon tão grande para acontecer esse movimento de mercado. Mas, de repente, se a gente tem, sei lá, uma empresa média, assim, não tão grande, falando que vai entrar no mercado, ou então alguma coisa relacionada a isso, acho que a gente volta pro nível de alta que a gente viu no ano passado, e até mesmo, assim, uma coisa pior, talvez, uma coisa que suba bem mais, assim, porque a gente fez o fundo tá feito. Eu acho muito difícil a gente cair mais que isso. Se a gente cair mais que isso, 20 mil vai ter gente comprando. Uhum. Então, tem uma zona, eu tava até olhando no Glassnode isso, tem uma zona de convergência muito grande ali nos 20 mil, assim, Sim. em relação a gente querendo comprar naquela zona, Isso. sabe? Tem uma demanda muito grande por Bitcoin a 20 mil dólares. Se cair, vai ter gente comprando, entendeu? Por mais que ele caia agora, vai ter gente comprando, então... É uma coisa que você sempre fala também, a tese desse negócio é para longo prazo, a tese de cripto é para longo prazo, então, mesmo que caia, não é uma coisa para se preocupar, mas eu acho que o sentimento mesmo está mudando, a gente pode ver que nas próximas semanas, de repente, o Bitcoin suba mais, eu acho que, na minha visão, se ele se manter essa semana, se quando fechar o semanal lá, acho que fecha no finalzinho de sábado ali, né, quando fecha o semanal, se fechar acima dos 40 mil, a gente vai ter um movimento legal. Porque tem muito botzinho de trade. Esperando o fechamento semanal para comprar em cima disso, porque o caminho é livre até os 60 e tanto, pelo menos graficamente. Cara, eu vejo muito isso, assim, eu gosto muito de juntar essas duas perspectivas, né? Eu olho sempre a Glassnode bastante, consulto um pouco dessa questão de preço de gráfico, assim, boto um peso bem menor que as outras, e o principal para mim é agregar essas opiniões, né? Então, quando eu chamo alguém para conversar dentro do mercado cripto, tipo, puto, o que você tá vendo alguma coisa aqui? Eu sempre penso, se o cara demora muito pra responder, o que o cara responde, eu começo a colher essas coisas e tem um consenso do que eu tô vendo, assim, tanto do cara, do bancão, que trabalha um pouco com cripto, quanto o cara, o cara criptolouco, vai pegando isso aqui, você entende. Pra mim, essa mudança de sentimento é real, assim, me lembra muito o período ali pós Corona Crash, em que as pessoas, olha, caiu, mas, é legal e tudo mais, aí surgiu o ponto do Dow Jones. Aí vai uma news flow atrás do outro news flow, os caras não conseguem pegar na volta, assim. Provavelmente, a minha visão, assim, eu acho que a gente vai ver ainda esse ano o Bitcoin testar novas máximas, ou seja, passar dos 64 mil dólares, eu acho que é bem isso que eu tô vendo. Eu tô bem alinhado com os dois, né? Igual o Lucas falou, só precisava do empurrãozinho ali pro mercado voltar, mas em minha defesa eu gostaria de deixar registrado que eu nunca deixei de ficar otimista, viu? Eu fazia o papel aí do balanço otimista aí da equipe de análise. Mas, Maranhão, eu queria saber o que você trouxe pra gente na mineração da semana. Cara, na mineração da semana, eu trouxe um texto eu vou botar aqui na descrição, eu perdi agora um pouco do nome dele, mas é um pessoal também de fundo que fez uma análise, assim, pra mim, fenomenal, outra análise fenomenal sobre Axie Infinity. E muito mais a questão, tipo, de break-even, de como que esse negócio pode ainda correr de preço, e que se alinha muito com a nossa visão aqui também. E toda vez, de novo, quando eu olho para uma coisa e você consegue explicar ela de, sei lá, 3, 4, 10 jeitos diferentes, que é mais ou menos o que acontece com Bitcoin e cripto de modo geral, né? Ou as coisas por si são diferentes mesmo, assim, cada ator da rede, cada ator do ecossistema tem um benefício próprio, eu acho que a gente está diante de uma disrupção. E Axie Infinity começa a mostrar muito dessas características. É um jogo, é um mecanismo de cooperação entre as pessoas, é uma simbiose entre o investidor e o jogador, é uma simbiose entre o momento de lazer e o momento de trabalho. Quando eu começo a olhar essas coisas, eu vejo que a gente está vendo realmente uma coisa que pode mudar o ecossistema cripto e também, nesse caso, trazer pessoas de fora. E
texto que está aqui na descrição do Spotify, ele é sobre isso, né? Ele fala um pouco sobre a questão mais econômica do negócio, que é uma coisa que também a gente olha aqui, mas para mim o grande lance desse jogo é o que vai estar por vir, assim. O econômico é muito bom, gritante pro curto prazo, mas o longo prazo é porrada, assim, do que esse negócio pode fazer pelo mercado cripto de fato. Não só ganhar dinheiro com o mercado cripto, mas de fato fazer com que o cripto chegue a mais pessoas, né? O principal dado para mim é 50% dos caras não conheciam cripto que estão jogando o Axie Infinity. Alguns nem entendem o que é uma carteira e tudo mais. Então esse cara vai ter que aprender porque ele está recebendo em SLP. Então assim, ele vai aprender esse negócio. E onde vai ficar a grana dele? Vai ficar em cripto. Então eu tô bem otimista com isso. Acho que é um bom texto para todo mundo que está acompanhando essa febre aí ler também. Beleza. Valeu, André. Valeu, galera. Antes de encerrar aqui, o Lucas Antes quer de dar um encerrar, recado. eu queria só contar uma história. E outra história boa que eu lembrei aqui Manda agora, aí. durante o programa. Tinha uma época do mercado DeFi que tava um hype de todo o projeto do André Cronje, né? Eu lembro do criador da Wi-Fi, da Yearn Finance. Finance. Exatamente. Ele tinha, naquela época, a Yearn tinha acabado de fechar, tipo, parceria com a Curve, né? Uhum. E aí, o que acontecia? No grupo, a gente ficava muito de olho no launchpad da Yearn. Tudo que a Yearn, tipo, criava e tal, a gente já procurava para ver se tinha liquidez na Uniswap, ir lá e comprar. E aí, a gente acabou comprando um token que chamava YFrax CRV, uma coisa assim, que tinha a ver com a Frax e a Curve, né? Na verdade, ele era para ser uma pool da Frax na Curve, uma coisa assim. Que é uma stablecoin, né? Isso. Algoritmo. Só que aconteceu que o token que a gente comprou, tipo, deu 3 horas, o token fechou a liquidez. Na verdade, ele era tipo um teste dos caras lá da Yearn pra ver se funcionava certinho, do jeito que eles queriam e tal. E nunca mais abriu a liquidez do negócio. É impossível transacionar, tá lá pra sempre na minha carteira. Alguma coisa Pax CRV3. Isso aí. Frax CRV3, boa. Vai acontecer mais coisas aí. O bom que aconteça pra todo mundo aprender também. Não fiquem de olho nessas coisas assim que o André Cronje lança. Tem umas que são testes, gente. Cuidado. Boa. Fechou então? Beleza, então. Valeu, André. Valeu, Luca. Até semana que vem. Até semana que vem. Abraço. Até, falou.